Bom dia, eu sou a Rô Moreira Lima, essa é a live da Bihart, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Todas as quintas batemos um papo aqui sobre como é uma vida baseada no coração. Todo mundo pode trazer seu tema e a gente discutir juntos como a gente lida com os desafios, trazendo essa nova inteligência que é mais ancestral do que nós, mas que a gente deixa esquecidinha lá no canto, começa a viver só pelo mental. Então, quando a gente traz essa nova inteligência, a gente pode co-criar um mundo diferente, o nosso mundo diferente. Vou dando as boas-vindas aqui ao Gus, ao Eugênio, a Carla, a Norma, bem-vindos e bem-vindas, a Nena, minha amiga de infância, Mara, Zezé, bom dia, meu amor. Então, estamos aqui juntos nesta mais esta quinta-feira para batermos esse papo e para praticarmos coerência cardíaca. Quanto mais a gente pratica coerência cardíaca, mais a gente ativa e treina essa inteligência que mora dentro do nosso coração, que vem de fábrica, para construir uma vida de melhor qualidade, com mais saúde, com melhores relações e certamente muito mais feliz. Bom dia, Teca. Esperando as pessoas chegarem. Você que já está chegando, já vai conectando com o seu coração. Sente se tem algum assunto que você queira trazer, algum aprendizado, alguma reflexão da semana e que você sinta de compartilhar aqui com a nossa comunidade para a gente olhar pela luz do coração. Então, vai sentindo e também vai sentindo se tem alguma frequência que você quer ativar, alguma emoção, algum sentimento ou atitude que você queira ativar nessa nossa primeira prática para alimentar o nosso campo coletivo e também para você instalar essa frequência em você, em todos nós, para que você navegue pela vida a par dessa semana, esses dias com essa frequência ativada. Então pensa aí, amor, gratidão, felicidade, coragem, paz, calma, o que você quiser, o que você sentir que está precisando nesse momento, vamos vibrar juntos aqui nessa primeira prática. A gente abre a live com uma prática de coerência, onde a gente abre um campo e entramos todos numa frequência semelhante, uma frequência por volta de 0,1 Hz, que é a frequência da coerência. Batemos um papo depois com esse campo aberto, esse campo amoroso aberto e cheio de inspirações e intuições. E depois a gente fecha a live irradiando toda essa energia de amor que a gente produziu aqui juntos para o mundo e para nós mesmos, para tudo que importa. Bom dia, Pati, Teca, Mirella, mais uns 5 segundinhos, ver se chega mais alguém e a gente vai para nossa primeira prática, tá bom? Alguma frequência que vocês queiram ativar aqui na nossa primeira técnica? Bom dia, Jerry, Mirella, tá certo. Vamos nos preparando. As últimas, estava observando o nosso caminhar aqui e há algumas semanas a gente fez várias lives seguidas intuitivas sobre perdão. Então foi uma coisa que foi aparecendo aqui da comunidade, das minhas experiências, o perdão. Aí a gente mudou para coragem, né? Então a gente tem falado muito de coragem e tem sido também recorrente. Como é interessante quando a gente abre determinado campo e a gente sente de ir curando e processando e aprendendo sobre isso. Então eu fico muito curiosa e interessada e às vezes maravilhada com como a live tem essa vida própria e a gente fica aqui, nós todos, só recebendo uma energia, uma sabedoria que vem do nosso próprio campo, né? Então, isso mostra o quanto a gente tem de informação e o quanto o estado de coerência pode nos ajudar a acessar toda essa informação, toda essa energia positiva que está disponível para cada um de nós. Que basta abrir o coração, ativar o coração, que o coração é esse grande portal para nos levar para esse novo mundo, essa nova possibilidade de vida. Bom dia, Norma. Então,
Então bora lá, alegria, bora, adoro. Vamos ativar a alegria. Eliana, Ana chegando, sejam todos bem-vindos e vamos lá. Ana Caran. Então vamos lá para a nossa primeira prática, ativar a frequência da alegria. Bom dia, Eliane. Então todos numa posição confortável, olhos abertos ou fechados. Tudo bem se você estiver tomando café da manhã, acordando, está na cama, não importa, a coerência a gente pratica em qualquer momento, em qualquer lugar, para desenvolver a nossa resiliência, para nos preparar para situações desafiadoras ou não, para qualquer situação, para nos recuperar de situações desafiadoras também. Enfim, entusiasmo e coragem, perfeito. Alegria, entusiasmo e coragem são frequências muito complementares, então a gente vai sair daqui poderosos hoje. Então vamos lá, amores. Posição confortável. Começa a respirar profundo e tomar consciência da sua respiração. E se conectando por meio da respiração com o seu coração. Traz o seu foco aqui para o seu coração. Vai sentindo o seu coração receber a energia ao respirar, ao inspirar, irradiar energia ao expirar. Vai cada vez mais se aproximando, se aprofundando no seu coração. Diga bom dia, coração, e agradeça. Agradeça por este portal e também por este órgão que pulsa a vida dentro do seu ser, onde mora o melhor de cada um de nós, nosso propósito, nossa verdade, nossos melhores sentimentos, aqueles mais puros, onde mora o amor. E com esta consciência no coração, como se seu coração nesse momento tivesse olhos, pudesse enxergar, a gente vai fazendo um scanner, primeiro no nosso corpo físico, observando confortos e desconfortos, sem julgamento, são apenas mensagens que a fisiologia nos ajuda a receber e vai acolhendo. Se você precisar, coloque uma intenção. Eu quero, nesta prática aqui, amenizar ou desaparecer com determinado sintoma. Observe agora sua mente, seus pensamentos. Qual é a qualidade, a velocidade desses pensamentos? Quantos deles são recorrentes e que podem te assombrar? Acolhe amorosamente e agradeça, porque são sinais para que você possa escolher a coerência e o equilíbrio. Observe o seu sistema emocional. Quanto mais a gente aprender a identificar as nossas emoções, mais poderosos ficamos em escolher transformá-las. Emoções que te drenam, emoções que te regeneram. Quais delas estão presentes? Tente nomeá-las. E observe o nosso campo coletivo. Aqui já unidos numa intenção de fazer uma prática conjunta e de galgar mais um degrauzinho no nosso processo evolutivo. Seja a partir da sua saúde, da sua consciência ou de emoções que te regeneram. Com essa consciência, essa fotografia do seu momento, passe a respirar mais profundamente e mais lentamente que o normal, com foco no seu coração, como se seu coração pudesse, neste momento, respirar. Busque um ritmo confortável para você, de forma que o tempo de inspiração e de expiração sejam parecidos, gerando equilíbrio no nosso sistema nervoso. Inspire, contando até 5. Expire, contando até 5. E o tempo é você que determina. Qual é o tempo para contar esses 5 que te fazem sentir bem, que é confortável para você.
Vai inspirando e expirando, a gente está produzindo aqui juntos a energia da coerência, esse estado de sincronização de todos os nossos sistemas internos e a sincronização de todos nós aqui. Inspire e expire. 4 ou 5 tempos. E a partir desse momento, a gente vai ativar a energia da alegria. Essa energia leve, que parte de um contentamento, ou que parte de um entusiasmo. Localiza na sua vida um momento de alegria. Ele pode ser mais calmo, ele pode ser mais intenso. Conecta com esta frequência elevada da alegria e passe a respirá-la no seu coração. Inspire alegria por 4 ou 5 tempos. E expire, vai sentindo essa frequência se instalar em cada pedacinho do seu ser, em todas as suas células. E que vai tomando todo o seu ser. E começa a ser irradiada, como se você fosse um provedor de alegria por onde você passa, contagiando tudo e todos. Inspire e expire esta alegria. Vai inspirando bem profundo e mantendo a respiração focada no seu coração. Vamos ativar esta frequência irmã do entusiasmo, aquela força que parte do nosso coração em direção à vida, onde a gente abraça tudo que vem com alegria, com positividade e com uma força que vem do coração, que nos move em direção aos nossos sonhos, propósitos e objetivos. Localiza o entusiasmo e respire esse entusiasmo no seu coração. Vai intensificando com o entusiasmo esse estado de alegria. Vai se banhando, se transformando desta frequência elevada. E por último, vamos ativar outra frequência irmã, que é a coragem, coração em ação. Conecta com algum momento da sua vida onde você vivenciou a coragem, onde você pôde ultrapassar seus limites e galgar mais esse degrauzinho no seu processo evolutivo, vencer o seu antigo eu e contribuir para um novo eu a partir desta coragem. Vai respirando coragem, sinta ela se instalando em você. Se você já tem um tema, um assunto, uma questão onde requer coragem, já se observe vencendo esse desafio com a força do seu coração. Vai se banhando, vai irradiando. E com essas frequências da alegria, do entusiasmo e da coragem, a gente abre o nosso campo coletivo aqui para uma conversa inspiradora e vai voltando aqui para a nossa live, observando qualquer efeito em cada partezinha do seu ser. E se você puder, compartilha aqui com a gente, observa como você está e compartilha. Eu me sinto contente, me deu uma elevada na energia que chama um sorriso, que chama um abraço, que chama uma gratidão.
por estarmos juntos aqui, por termos essa potência do coração dentro de nós. Dou as boas-vindas a todo mundo que chegou aqui durante a prática. E eu gostaria de ouvir vocês. Alguma mudança? É muito importante a gente exercer a autoconsciência, a autopercepção, para poder ativar o nosso poder de escolha, esse poder inato do livre-arbítrio, de escolher por uma transformação, uma prática simples, um olhar apreciativo, um momento de gratidão, e a gente poder, né, treinar cada vez mais até que o nosso cérebro vai esquecendo, vai deixando de ser familiar para ele as emoções que nos drenam. E a gente vai treinando o nosso cérebro a escolher na vida aquelas coisas que nos trazem contentamento, saúde, felicidade, calma. Vamos lá, a Norma. Minhas células agradecem, pois estão alegres, entusiasmadas e com coragem, igual a saúde, né? Vitalidade. Então, que delícia, né? A gente poder ter esse poder de trazer essas frequências em todo o nosso ser, intencionando realmente se elevar, se promover mais saúde, alinhar o nosso coração com o amor, né? A gente vai aos pouquinhos limpando aqueles sentimentos que nos drenam e que prejudicam as nossas relações e trazendo coisas que nos fazem bem e fazem bem para os outros que estão ao nosso redor. Na Bihart a gente tem esse lema: você bem, você faz bem nos seus entornos e você faz o bem para os outros, para o planeta. A Ana se sente mais leve e mais vital. É isso, amores. Por isso que é importante a gente compartilhar, porque é o resultado de uma prática tão simples, né? A gente aqui deve ficar uns 5 minutinhos, mas que em 2, 3 minutinhos, várias vezes por dia, você vai se treinando a um novo normal e também podendo contribuir para os ambientes e por onde você passa e com as pessoas. Podemos falar sobre exercício físico e saúde mental. Vamos falar sobre isso. Muito bom, Tati, obrigada. Então vamos lá. Já fazendo uma ligeira propaganda, eu e a doutora Marina, nossa conselheira na área de saúde, estamos lançando o curso Modo Vida. O que é Modo Vida? Quando a gente está vivenciando o estresse, a gente está no nosso modo de sobrevivência. Então a gente não está abraçando a vida plena que o universo nos deu, essa oportunidade de estar aqui, de interagir com as pessoas, de crescer e evoluir. E de promover saúde, né? Porque a gente só vive plenamente quando a nossa saúde está em ordem. Então, vai ter uma masterclass, acho que é dia 25, fiquem ligados na propaganda aí. E a ideia é essa, né? Compartilhar com vocês, tanto do ponto de vista médico, quanto do ponto de vista de comunicação, né? Porque o estado de coerência é uma comunicação entre o coração e o cérebro e todos os nossos sistemas que geram energia e que geram esse estado elevado que melhora todas as nossas funções. Então, quando a gente está praticando coerência, é muito comum a gente alinhar as nossas emoções, os nossos pensamentos e o nosso corpo físico, né? Quanto mais coerente nós estamos, mais organizado ficam todos os nossos sistemas que nos trazem vitalidade para tudo, inclusive para a prática de esporte. Eu era assim, quase sedentária antes da coerência cardíaca entrar na minha vida e foi me dando tanta vitalidade que eu precisava extravasar isso. E eu virei uma esportista.
Então eu pratico não grandes esportes, né? Os esportes que eu escolhi são esportes que também me trazem alegria, que também me autorregulam emocionalmente. Então para mim, esporte não é estresse. Para mim, esporte tem que ser alegria. Então toda vez que começa a ficar ou exigente demais, ou cheio de obrigações, não sei o que, não é bem assim que eu quero. Eu quero para poder me divertir, para poder trazer uma energia organizada para o meu sistema, fazer as coisas funcionarem e principalmente diminuir o estresse mental. Então, Tati, a gente usa muito o corpo a favor de regular todos os nossos sistemas. E a coerência é um grande aliado. Nos Estados Unidos, principalmente, ou no mundo, a coerência cardíaca é muito usada por atletas olímpicos, porque gera esse alinhamento, gera esta vitalidade otimizada e, portanto, a performance no esporte se torna muito mais legal. No meu caso, por exemplo, a minha experiência aconteceu meio que durante a pandemia, né? A pandemia nos isolou, e eu via que tinha muita gente fazendo esporte e eu estava aqui ociosa, sem fazer nada. Eu meditava e praticava muita coerência. E logo que abriu, né, essa possibilidade, eu comecei a pedalar. Eu sempre fui uma velejadora, sempre velejei também me divertindo, né? Sei muito pouco de vela, mas eu obedeço bastante os capitães dos barcos que eu velejo. E isso me traz muita alegria, porque eu estou em contato com a natureza, eu estou em contato com pessoas queridas. Cada vez que a gente faz parte de uma tripulação, a amizade, né, as pessoas que a gente conhece se tornam eternas na nossa vida. São pessoas que passam a fazer parte do nosso amor, do nosso campo de amizade, porque no esporte a gente passa perrengue junto, um tem que ajudar o outro, então vira uma grande família. E conforme você vai mudando de tripulações, você vai fazendo muitas amizades. E a amizade é uma das coisas que mais nos regeneram para ter uma saúde mental saudável. E primeiro isso, né? Fora que a vitalidade que o esporte traz também nos torna vitais, e isso traz um monte de emoções regeneradoras que estão lá, né, combatendo o cortisol, né, a adrenalina em excesso que o estresse nos traz. A Ju, né, que começou esse projeto comigo, a gente era Heart Brasil antes de ser Be Heart. Ela é uma atleta, ela é paraquedista e ela sempre conta um case que é muito impressionante, né? E eles estavam numa formação num campeonato acho que mundial de paraquedismo, para uma formação no ar de aproximadamente 50 pessoas. E eles subiam e não conseguiam fazer a formação, eles não estavam com a performance máxima, até que a Ju conduziu uma prática de coerência cardíaca na equipe. Naquele momento, eles bateram o recorde, acho que mundial, não sei se eu estou contando direito, em paraquedismo. E diz que o relato dos paraquedistas daquela equipe é que eles entraram num estado de flow. E um flow que criou um campo coletivo onde todos puderam se alinhar, se organizar e bater um recorde esportivo. Por quê, né? Muitas vezes a gente entra num esporte em equipe no estresse. E o estresse vai nos separando, porque a gente não está vibrando naquela frequência elevada coletivamente. E conforme a gente organiza todo o nosso sistema, a equipe se torna coerente, se torna organizada. E esse também é a metáfora que o Instituto HeartMath usa para demonstrar o estado de coerência. Então, é a canoa, né? Então, quando estão todos remando de forma organizada, a gente está numa performance maior. Quando a gente está desorganizado, né? Se alguém está indo contra aquele ritmo do remo, o barco anda pior.
né, para fazer essa metáfora do nosso sistema fisiológico, mental, emocional, né, o quanto todos têm que estar em parceria, né? E a mesma coisa quando a coerência passa a sair de nós e se tornar uma coerência de equipes, de pessoas, entre sistemas familiares, entre sistemas profissionais, né? O quanto todo mundo perseguindo um propósito em comum, né, remando juntos, pode ter muito mais performance e felicidade interna, e a felicidade interna vai combatendo esses estados de depressão, de ansiedade, de tristeza, de solidão, né, essa vontade de se isolar de todos, de sair dos modos de sobrevivência. Então, Tati, o que eu queria falar, muito mais do que o exercício físico especificamente, é o quanto, né, alinhar todos os nossos sistemas e nos tornar saudáveis, escolher os nossos pontos de saudabilidade, porque muitas vezes para cada um é diferente, né? O que te regenera é importante para a gente controlar todos os sintomas de saúde mental e até prevenir. Quanto mais a gente pratica, né, tem 200 pesquisas, eu posso até estudar um pouquinho, a gente trazer numa live específica, tem 200 pesquisas que comprovam que quanto mais exercício físico a gente faz, quanto mais emoções regeneradoras a gente vibra, quanto mais a gente olha com carinho para nossa alimentação, né, quando a gente está em coerência, muitas vezes a gente começa a ter rejeição a alguns alimentos que a gente percebe que nos tiram da coerência, a gente escolhe muitas vezes usar menos substâncias que nos fazem mal, e isso vem de uma forma natural, né? Não é aquela coisa assim, tô me forçando a fazer, não, naturalmente você vai fazendo escolhas diferentes, porque você está mudando internamente, e isso traz um olhar e uma percepção da sua fisiologia, da sua mente também, de quando você está em coerência e quando você não está em coerência. E aí você passa a fazer essas escolhas. E quando a gente está em coerência, a gente também tira, né, aquela fome emocional, a gente começa a se equilibrar em todos os aspectos. E isso gera uma performance melhor, né, no exercício físico, e vira uma grande parceria, né? Quanto mais eu pratico um esporte que eu gosto, um esporte que me regenera, né, mais eu vou contribuindo para a mente funcionar melhor, né? A gente oxigena o cérebro, isso melhora a nossa memória, melhora o nosso nível de estresse, a gente passa a valorizar e a praticar e a até irradiar mais emoções que nos regeneram. Então, o Instituto HeartMath traz um grande conceito de reflexão, que é a nossa resiliência. E a gente tem alguns domínios, algumas áreas de resiliência, né? Começando pela nossa resiliência física, que é a nossa capacidade de voltar, né, que a gente chama de homeostase, voltar ao nosso equilíbrio depois de estresse, depois de contaminações por alimento, por substâncias, por emoções que nos drenam, né? Essa nossa capacidade de voltar, de ter força, de ter vitalidade, isso é a nossa resiliência física. Depois a gente tem a nossa resiliência espiritual, não significa religião, né? Mas é a nossa capacidade de aceitar o ponto de vista do outro, é a nossa capacidade de trocar sentimentos regeneradores com outras pessoas, respeitar, né, que cada um é diferente, essa nossa resiliência espiritual. A gente tem a nossa resiliência mental, que é a nossa capacidade de ter memória, a nossa capacidade de ter um raciocínio organizado, de ter essa nossa capacidade de planejar mentalmente o nosso futuro. E a gente tem a nossa resiliência emocional, né, que é a nossa capacidade de se autorregular, de conhecer os nossos sentimentos, escolher substituir sentimentos que drenam a nossa bateria por sentimentos mais saudáveis. Na nossa sociedade atual, o que mais drena a nossa bateria é a falta de resiliência mental.
todos esses campos da resiliência, eles interagem entre si. Então, quando eu estou com a minha resiliência emocional, emocional, pessoal, eu não sei se eu falei mental, tô aqui nessa dúvida, que é a nossa resiliência emocional que mais interfere negativamente em todos os outros domínios da resiliência. Quando a gente está sentindo raiva, depressão, angústia, todos esses sentimentos, ansiedade, todos esses sentimentos que muito praticados, muito usados, acabam danificando a nossa saúde mental, o sistema emocional vai drenando tudo isso. Então, quando eu tô sentindo essas emoções que drenam, eu prejudico a minha performance física. Quando eu prejudico a minha performance física, eu estou adoecendo, né? Mesmo que de forma vagarosa, eu estou criando sintomas, eu estou prejudicando a minha vitalidade, e prejudicando a minha vitalidade eu tenho menos disposição para os esportes físicos, né? E isso acaba drenando tanto a minha bateria que eu tenho menos resiliência e menos paciência e compaixão e empatia em relação aos pontos de vista e comportamentos do outro, e eu acabo prejudicando a minha performance mental. Então, existe uma pesquisa do próprio Instituto HeartMath que quando eu sinto raiva, eu abaixo a minha imunidade pela hemoglobulina A, que é o primeiro sistema de imunidade que a gente tem, que é ativado, que é na boca, na saliva. Então eu já prejudico por 6 horas, né, a minha imunidade. Em compensação, quando eu estou vivenciando gratidão, felicidade, alegria, coragem, todas essas frequências que a gente ativa aqui, eu estou melhorando a minha resiliência física por 6 horas também. Então é uma escolha, né? Se eu estou vivenciando uma coisa que me drena, eu vou prejudicar todos os meus sistemas. E quando eu estou, né, com esse sistema mental, com o sistema emocional, eu vou interferindo. Um domínio da resiliência interfere no outro domínio da resiliência. Então é muito importante, se a gente quiser ter uma boa performance física, que também interfere, né, em todos os outros domínios, a gente tem que cuidar de todas essas partes da nossa vida. E sabendo que quanto mais a gente pratica esporte, o esporte que nos traga prazer, a gente também está produzindo bioquímicos que nos fazem bem, né? Então, a coerência vai sendo uma técnica, uma metodologia e um estilo de vida que melhora todos os nossos parâmetros de resiliência. E melhorando os nossos parâmetros de resiliência, a gente vive melhor em todos os aspectos. Então é isso, né? A gente lembrar, principalmente assim quando a gente estuda o coaching, a gente tem várias áreas da nossa vida e todas elas têm que ter um equilíbrio, né? Se eu pratico mais o esporte físico e menos me alimento nos treinamentos mentais, eu não estou no meu ser completo, né? Eu acabo tendo desequilíbrios. E quando a gente olha, né, tem essa coisa, eu esqueci o nome, que é como se a gente fizesse um gráfico assim redondinho, colocasse as principais elementos da nossa vida e entenda, né, o quanto a gente está investindo energia, colocando o nosso ser em cada uma desses pilares. Família, amigos, esporte físico, alimentação, trabalho. A gente vai, o que faz parte da nossa vida e o quanto a gente está conseguindo gerar um equilíbrio. E com equilíbrio a gente tem performance melhor em todas as áreas, né? Isso se chama resiliência, né? Vitalidade, que a Tati colocou aqui. A gente vai produzindo energia para uma performance melhor. E obviamente, né, sempre perseguindo aquele crescimento, principalmente no esporte. Então, se ontem eu pedalei 10 quilômetros, amanhã eu posso escolher pedalar 12, né? E assim a gente vai ampliando a resiliência do nosso corpo,
No meu caso, né, eu escolho não me machucar, eu escolho não me aborrecer com equipes, eu escolho o esporte que me regenera. Então, eu pratico esporte todos os dias, nem que seja um pouquinho, e eu vou também no esporte buscando esse equilíbrio, né, entre força, entre cardio, e isso também é bastante importante. Eu pratico 3 vezes por semana pilates, porque eu não gosto muito da musculação. Isso me traz um alongamento, a energia flui melhor no meu corpo, eu tenho vitalidade, eu me sinto calma, eu durmo melhor, né? Como eu percebi isso? Experimentando qual é o seu esporte, qual é o seu exercício físico. Eu me regenero muito caminhando com a minha cachorra, né? Às vezes a gente caminha 4, 5 quilômetros e isso me regenera demais. Eu faço canoa, canoa havaiana, que tem muito essa coisa da coerência e me coloca num lugar de natureza, que ó, a água, as árvores, os pássaros, e aqui em São Paulo as capivaras, e eu vou remando, e isso também me regenera demais. E a bike, né? Eu faço muita bike e fico muito feliz, é um momento também onde eu desenvolvo a minha espiritualidade e o meu mental. Eu vou sempre ouvindo, né? Um ouvido livre, mas eu vou ouvindo coisas inspiradoras, coisas que eu aprendo, eu vou me alimentando de conteúdos para a gente também poder compartilhar aqui na live, muito aprendizado sobre coerência e como algumas outras práticas também nos trazem coerência, muita filosofia. Então é uma coisa que me regenera. E às vezes no fim de semana eu vou lá correr regatas, velejar. Então assim, o esporte passou a fazer parte da minha vida, né? De sedentária, com o apoio da coerência, naturalmente eu fui tendo muito mais vontade e muito mais autoconsciência dos efeitos da coerência na minha vida. Então, acho que é isso, Tati. Vocês querem contribuir aqui, pessoal? Como é que vocês estão recebendo esta vantagem de praticar coerência para ter uma performance melhor? E nesse curso, né, que a gente está aqui prototipando, eu e a doutora Marina, que é a nossa cardiologista, a gente vai dar também uma pincelada no que se chama medicina do estilo de vida, onde existem 6 pilares, talvez não lembre agora aqui de cor todos esses pilares, mas tem a ver com alimentação, tem a ver com substâncias de vício, tem a ver com esporte físico, tem a ver com relacionamentos, enfim, não vou lembrar os 6 pilares, mas nossa ideia é começar explicando a fisiologia da coerência, né, e como a comunicação entre os sistemas do nosso corpo para promover essas resiliências. E se esse protótipo der certo, né, esse primeiro, inclusive, ele vem com um treinamento por WhatsApp de 8 semanas. Porque pelo princípio da neuroplasticidade, que é a nossa capacidade de instalar novas informações e comportamentos no nosso sistema, transformando um antigo normal em um novo normal, a gente perdi aqui. Por esse princípio, né, da neuroplasticidade, a gente vai transformando o nosso ser em ser de melhor qualidade. E com a coerência a gente vai melhorando os nossos parâmetros, né, em todos esses aspectos. Então a ideia é que a gente comece explicando essa fisiologia, a comunicação dos nossos sistemas, né, a cardiologista e a especialista em comunicação, e que no futuro a gente possa ter informações relevantes de médicos ligados a cada um desses pilares da medicina do estilo de vida. Eu estava falando do treinamento pelo WhatsApp, né? A gente, depois do curso, é um curso de 3 horas ao vivo, online. Depois disso, a gente vai ter 8 semanas de treinamento diário de coerência cardíaca por 8 semanas. Em 6 semanas, a neuroplasticidade transforma o nosso ser a partir de 8 semanas e transforma de forma perene. Que realmente a gente está subindo aquele degrauzinho em todos esses parâmetros da resiliência.
Então é isso, a coerência está muito ligada ao esporte, e o esporte está muito ligado à saúde mental, né? Quanto mais a gente pratica e se regenera fisiologicamente, também mentalmente, emocionalmente, fazendo uma coisa que a gente gosta, que nos faz bem, que nos faz sentir vital, dormir melhor, se regenerar melhor, a gente vai prevenindo e muitas vezes combatendo sintomas de saúde mental. Seguimos remando, é isso, Tati, seguimos remando os nossos sistemas. É isso, amores, que eu queria compartilhar com vocês por sugestão da Tati. Agradeço muito a Tati, quero saber se vocês têm algum comentário ou querem complementar isso tudo que eu falei. Tem muita informação sobre isso, né, muitas pesquisas. A gente pode até combinar, talvez um encontro para falar mais sobre isso, mas eu deixo essa dica deste curso, né? Então, dia 25, se eu não me engano, a gente tem a Masterclass, onde a gente vai explicar essa metodologia desse curso, né, conteúdo e prática, e a gente vai experimentar, né, o quanto as pessoas se engajam nessa transformação por meio de um treinamento em grupo de WhatsApp. Então é isso, pessoal. A Norma fala que adora remo. E eu queria comentar, né, rapidamente uma observação que eu tive essa semana sobre a finitude da vida. Ai, o que eu apertei aqui, pessoal? Como é que é mesmo isso? Não sei como tira isso. O que eu apertei? Calma, calma, calma. Aqui. Não é. Remover efeito. Voltou. Boa. A Vanessa diz: obrigada, Rô, querida, tenho que sair. Eu que agradeço. Lindo dia para você. A Eliane: acho que recebi uma mensagem. O médico me recomendou atividade física e eu com preguiça. A coerência tira a preguiça, né? E às vezes o mental fica assim: tô com preguiça, tô com preguiça. Por que eu não posso substituir a preguiça por vitalidade, por coragem, por entusiasmo? Tudo isso que a gente veio praticando aqui, né? Tá lindo os corações. Eu acho muito esquisito, assim, enfim. E eu queria compartilhar isso, né? O quanto também a nossa resiliência física é importante para a gente viver uma vida plena. Eu estava ouvindo nesses meus estudos um cara que chama Matias de Stefano, é um cara muito evoluído, e ele disse algo assim, né, que o objetivo da vida é ter coragem para morrer. Eu falei, nossa, que coisa estranha, né? Que a gente vem aqui com a única certeza de que a gente vai morrer. E mesmo com essa certeza, a gente adia decisões importantes, falas de cura. E essa semana eu tive essa oportunidade, né? Tudo é oportunidade, da minha irmã fazer uma cirurgia bastante grave, de uma doença bastante grave que assola, né, a nossa sociedade hoje, que é o câncer. E isso me trouxe muita reflexão, né? Que do dia para a noite você vai num laboratório e tem um diagnóstico como esse. E isso me lembrou também uma vez que eu estava na estrada e um motoqueiro, um motociclista naquele caso, ele na minha frente, né, ele pegou uma daqueles declives assim entre a pista principal e o acostamento, tomou um tombo, né, e pumba, bateu a cabeça direto na guia. E no mínimo, né, eu não sei se ele faleceu, o que eu pude fazer ali foi ligar para a polícia, avisar a polícia, as pessoas foram parando para ajudar, eu vi que eu não conseguiria, né, se não tivesse outras pessoas eu ia lá ajudar, mas eu percebi que eu não conseguiria olhar para aquilo, para mim aquilo era muito desafiador, eu pude respeitar e fazer a parte que eu consegui fazer, mas uma reflexão, né, ele vivendo ou ele não vivendo, a partir daquele momento a vida dele mudou, né? E é um milésimo de segundo. Então, pessoal, muitas vezes a gente
por proteção, a gente esquece que a nossa vida é finita e a gente vai postergando decisões, a gente vai postergando escolhas diferentes na nossa vida, transformação daquilo que nos drena, do que nos faz bem. A gente fica postergando perseguir os nossos sonhos e propósitos, ter conversas desafiadoras que possam trazer cura, ter conversas que ficam ali presas e que podem nos trazer felicidade. Então, foi a minha reflexão da semana, esta coisa da finitude da vida, né? Então, a gente falou aí de esporte, a gente falou um pouco de como a gente promove saúde, e toda vez que a gente está postergando o olhar para a vida, né, para o modo vida, a gente está drenando a nossa bateria interna, porque o nosso coração fala uma coisa e a nossa mente, o nosso corpo está se comportando de uma forma diferente. Então, já que a gente vem falando bastante de coragem, que cada um de nós possa ter coragem de viver uma vida plena todos os dias, né? Fazer escolhas diferentes todos os dias, que nos coloque cada vez mais alinhado ao nosso propósito. E o coração informa esse propósito. Quanto mais eu estiver nesse lugar, nesse grande portal onde tem o melhor de mim, né? E quanto mais eu aprendo a ouvir meu coração, mais eu estou dentro desse propósito e vivendo uma vida plena diariamente. A gente nunca sabe o que pode acontecer. Assim, de repente, 1 milésimo de segundo, tudo muda. Então, eu quis compartilhar esse olhar também da minha semana. Essa foi a reflexão que eu acho muito importante. Então, não postergue o esporte, né? Não postergue você se equilibrar, porque até essas pequenas coisas do dia a dia contribuem para que a gente tenha uma vida plena. Então, faça escolhas que te transformam e te coloquem no ser que você nasceu para ser, no ser que você projetou ser. Não postergue, não deixe para amanhã. A vida é rara, mas também a vida é frágil. Respira no coração, pessoal. Então é isso, amores. Vamos para a nossa última prática. Expressem, peça desculpa. Não desculpa, sinto muito. Tira a culpa, né? Se auto-perdoe. Diga mais, eu te amo, né? Não deixe para depois. Mesmo que a pessoa não esteja pronta para ouvir, né? Tem aquelas pessoas que estão sob uma couraça com medo da vida e talvez não despertem. Então, treinem a compaixão, a empatia, o perdão e se tornem pessoas melhores a cada dia. Porque eu, Rô, acredito que a gente está num grande jogo, né? Um jogo da vida, um jogo evolutivo. Então, cada vez que a gente faz uma atitude como essa, se expressa, escolhe viver plenamente, a gente está se regenerando e melhorando a nossa performance no grande jogo da vida. Senão, né, a vida vai trazendo situações para que a gente aprenda mais, situações muitas vezes semelhantes, repetitivas, programadas, para que a gente aprenda mais e tenha a oportunidade de aproveitar aquele momento, aquela vida plenamente e evolua, né? A vida é um grande flow. Quando está tendo não flow, é que a gente não está vivendo plenamente. E se a gente não está vivendo plenamente, distante do nosso coração, a gente está nos drenando e encurtando a vida, né? Então, coerência, técnicas que nos regeneram são ferramentas de longevidade. E longevidade não é só viver mais, é viver bem por mais tempo. Respira no coração. Vamos para a nossa última prática. Isso também nos regenera muito, né? Que é a gente poder cuidar do outro, irradiar com as ferramentas que a gente tem. Eu fui naquele acidente capaz de avisar a polícia e ter um socorro mais rápido, mas eu não consegui ir lá ver aquela cena, né? Então, a gente faz o que pode, né? Mas esse é o melhor de nós que a gente está dando para o mundo,
nem que seja irradiando energia, que é o que a gente faz aqui. Então, bora praticar. Atenção no seu coração. Vai silenciando. Vai refletindo sobre a nossa conversa. O quanto essa prática nos regenera, nos traz vitalidade para que a gente possa treinar o nosso corpo a ter mais vida, a ter mais saúde, a combater sintomas. E a nossa gratidão também a esse aprendizado sobre a vida, né? Que ela é frágil e que a gente tem que viver plenamente a cada dia. É uma escolha. Agradeça ao seu coração por ter trazido essa inspiração por meio da Tati, por meio da Rô. Faça aquele exercício de autoconsciência. Observe corpo, mente, emoções e o nosso campo coletivo. Com atenção no seu coração, passe a respirar mais profundamente e mais lentamente que o normal. Imaginando que o ar está fluindo para dentro e para fora do seu coração. É um momento onde a gente traz a atenção para o coração e a gente pode aprender mais sobre o nosso ser, o que é vida para nós. E ao saber o que é vida para nós, a gente pode escolher sair da sobrevida e honrar esta oportunidade que Deus, o universo ou essa força maior nos dá de jogar esse grande jogo da vida. Vai respirando, vai contando por 4 ou 5 tempos a inspiração e a expiração. Muito bem, pessoal, vai sentindo o nosso campo se formando, se intensificando. E a partir desse momento, a gente vai ativar qualquer emoção que te regenera. Gratidão, coragem, entusiasmo, calma, amor, paz. Vai ativando essas frequências no seu coração. Escolha aquela frequência disponível para você ou aquela que você quer instalar no seu sistema, ou até aquelas que você quer sentir quando atingir a vida plena, quando atingir os seus sonhos e objetivos, quando conseguir dizer eu te amo, me perdoa. Vai instalando, respirando. E nesse momento, vamos compartilhar o melhor de nós, com nós mesmos, com os outros e com o mundo. Então, com esse sentimento regenerador no seu coração e a nossa força regeneradora aqui coletiva, nesse momento a gente vai passar a irradiar para o nosso corpo físico, para as nossas células, para todos os nossos órgãos, intencionando vitalidade, coerência, saúde, muita saúde. E vamos ativar na nossa mente esse grande poder de escolher uma vida mais vital, coisas que nos fazem bem fisiologicamente, o esporte, a alimentação, a meditação. Vamos inspirar e expirar, irradiando a partir do nosso coração para o nosso campo individual. Muito equilíbrio, muita luz, muita alegria, muito contentamento, muito entusiasmo, muita coragem. E nós vamos contaminando tudo e todos com esta frequência por onde a gente passa. Inspire e ao expirar, vai ampliando essa energia que sai do seu coração em todas as direções.
contaminando positivamente a sua casa, o seu trabalho, o seu bairro, a sua cidade, o seu país. Vai vendo tudo isso se ampliar. Inspire bem forte, bem forte. E ao expirar com muita intenção no seu coração, vamos irradiar para as pessoas que você ama, para as pessoas com quem você tem desafios. Vamos irradiar para momentos de interação com essas pessoas, onde você possa se expressar livremente, compartilhar seus sentimentos. Mesmo que essa pessoa não esteja mais presente ou não possa estar presente, se expresse mesmo que à distância, com gratidão, com perdão, com eu te amo, com você é importante. Honre aquelas pessoas que você precisa honrar, que você quer honrar no seu coração. Invista um tempinho respirando e interagindo com essas pessoas, com essas situações. Deixe seu coração se expressar. Inspire profundamente, intensifica. Irradiemos para as pessoas que precisam, que todos os corações possam despertar para o propósito de viver uma vida plena a cada segundo do dia. Vamos ampliando o nosso coração, abraçando a nossa natureza, mares, rios, oceanos, o nosso clima, a nossa terra. E vamos irradiando para toda a humanidade num grande abraço de amor. Irradiemos para os nossos professores, para o Instituto HeartMath, para o Dr. Joe Dispenza, para todos aqueles sábios que nos ensinaram que a vida é finita e que a gente deve aproveitar todos os momentos como uma oportunidade de viver plenamente e de ativar aquelas coisas boas da vida, que é se sentir feliz, alegre, realizado, completo, pleno no coração. Inspire bem profundamente esse sentimento e a gente vai então voltando a atenção aqui para nossa live. Como você se sente? Eu me sinto plena nesse momento e com muito entusiasmo para me expressar na verdade do meu coração. Entrou aqui meu companheiro de esporte, meu primo Ed. Querem contar como vocês se sentem? E a gente vai aqui finalizando mais uma live cheia de amor, onde a gente falou muito do papel da nossa resiliência física, como ela interfere em todos os domínios da nossa resiliência, buscando a vitalidade. E quando a gente está vital, a gente também se permitia viver uma vida completa, né? Uma vida a cada minuto, lembrando que é uma oportunidade e que em breve, né, alguma coisa pode acontecer ou a gente não ter, né, o breve, né, 100 anos é breve pra gente, né, numa civilização, numa humanidade que vive há milhões, né, 100 anos, 80, é muita pouca vida pra gente desperdiçar com mágoas, com ressentimentos, com coisas não ditas, com amores não expressos.
com compaixão e perdão não falados, exercitados. A Paty diz muito grata, era tudo o que eu precisava ouvir. A Ana renovada, gratidão. E é isso, pessoal, tragam seus temas, tragam aquelas coisas que estão pulsando no seu coração pra gente olhar juntos aqui pela luz da coerência, pelo amor do coração. Então a gente vai aqui finalizando mais uma live inspiradora. Obrigada, Tati, pelo tema. A gente se vê na próxima quinta. Não esqueçam de sentir no seu coração esse modo vida. E se vocês querem fazer esse curso comigo e com a doutora Marina, que também vem com esse treinamento de coerência por 8 semanas, para a gente mudar de forma perene o nosso olhar da vida e a nossa resiliência física, mental, emocional, espiritual e social. Tá bom? Nos vemos na próxima quinta, 7h07 da manhã. Muito obrigada, amo vocês. Até lá.